Ninguém morreu por amor, mas alguns morreram por falta disso. Existem alguns casamentos que terminam bem, e então há aqueles que nunca terminam e têm um final feliz. Neste caso, não é nenhum dos dois, pois tanto a falta de amor quanto o amor por outro transformaram um casamento em um crime a sangue frio. Há aqueles que veem o casamento e o amor como algo sagrado aos olhos de Deus, que é uma promessa que você deve cumprir a todo custo. Mas às vezes ocorrem casos extremos onde a vingança, a ganância ou até mesmo a infidelidade desencadeiam um drama de proporções inimagináveis. Aqui é onde me pergunto: como algo tão nobre e puro pode se tornar algo macabro, algo tão ruim? Os principais atores desta história são Frank Tier e Michelle Forcier. Desde os anos de estudantes, pareciam ser um casal perfeito que seria escolhido como vencedor no concurso escolar de final de ano. Eles tinham tantas coisas em comum que as pessoas se perguntavam se o destino realmente os havia unido. Eles concordavam em muitas de suas atividades diárias, como o amor pelos esportes, e até compartilhavam uma história de familiares envolvidos na guerra e no exército. Os amigos do casal diziam que eles mantinham um relacionamento equilibrado de uma maneira quase perfeita. Michelle era uma pessoa bastante amigável e que costumava falar com todos. Era uma pessoa muito extrovertida. Por outro lado, Marty é descrito como uma pessoa totalmente oposta. Era uma pessoa reservada e calada, mais do tipo introvertido. Disse sempre que não se pode completar. Eles lidaram com quebra-cabeças com as mesmas peças, e parecia que eles eram o exemplo perfeito dessa analogia. Depois de alguns anos de relacionamento e de terminarem o ensino médio juntos, decidiram permanecer unidos, mesmo em um relacionamento à distância, pois o objetivo de Marty era se alistar nas Forças Armadas do Exército Americano. Por sua vez, Michelle também decidiu entrar para o exército da Força Aérea de Reserva. O bonito disso foi que antes de Marty partir para perseguir seu sonho, ele tomou a decisão de pedi-la em casamento. Que aqui não precisa dizer que a resposta de Michelle foi evidentemente um retumbante sim, que até este ponto da história tudo parecia estar indo maravilhosamente bem. O futuro presagiava uma família carinhosa com filhos felizes, mas o que aconteceu foi que por quase 8 anos o casal esteve mudando de endereço, já que Marty era enviado para diferentes bases militares. A vida de um militar nunca é fácil. Os casamentos, pois quero pensar que também não, porque não sou casado, mas pelo que contam dizem que não é fácil. Agradeço por não ser casado. Nos poucos momentos em que seu marido estava em casa, não eram suficientes. Ele passava mais tempo na base militar do que em sua própria casa. E quando ele podia estar em casa, sua esposa estava estudando para ser psicóloga. Portanto, os problemas conjugais se manifestavam imediatamente. Que, por outro lado, embora para os vizinhos eles continuassem sendo o casal perfeito, a realidade era totalmente diferente. Durante esse tempo, Michelle só queria se divertir e não pensava em ter filhos. E seu marido nem tinha tempo para sair. Ele queria ter uma família confortável. O que aconteceu aqui é que Michelle já estava cansado das crianças, pois a ela foi dada a tarefa de cuidar dos irmãos quando eram pequenos. Com uma vida chata, que é como ela a descreve. Ela passou anos como babá de seus irmãos. Quando não fazia isso, geralmente estudava a Bíblia na igreja local. O que ela procurava era simplesmente se divertir e viver a vida neste momento de sua vida. Uma vez que conseguiu se matricular como psicóloga e já tinha mais tempo livre para ela, a única coisa que aconteceu foi que seu sentimento de solidão aumentou. Por isso, pouco depois, ela mergulhou em uma profunda depressão, o que fez as brigas com Marty se tornarem um pouco mais violentas. E embora as coisas já não pudessem mais ser sustentadas no casamento, de uma maneira ou de outra, eles conseguiram mantê-lo próspero. Marty, por sua vez, preocupado com a saúde mental de sua esposa, convenceu-a de que ela precisava urgentemente ocupar seu tempo com outra atividade. Por isso, incentivou-a a voltar a estudar.
Ela não recebeu bem essa proposta, então obviamente ela não deu ouvidos. O ponto crucial desta história ocorreu quando Michelle descobriu o mundo dos encontros online ou chat de sexo. Esses eram algo como Tinder, Bumble, Plenty of Fish, Facebook Match e todo esse tipo de coisa. Não é que eu as tenha usado, mas me contaram. Meu amigo Guilherme é quem me fala sobre esse tipo de chats. Mas enfim, naquela época ela se sentia abandonada pelo marido. Ela confessa que as propostas choviam, desde encontros casuais até trios com casais. Mas pouco tempo depois, o vazio emocional de Michelle seria preenchido por outro militar com o nome de John Diamond. O novo romance da jovem também era um homem formado que se alistou na Marinha dos Estados Unidos, o mesmo ano em que o casal contraiu matrimônio. O curioso aqui é que ele também tinha uma história de uma família dedicada ao exército americano. Seu avô era prisioneiro na Segunda Guerra, e seu pai participou da Guerra do Vietnã. Então, por vários meses, noite após noite, eles começaram a conversar por um chat. Disseram que ambos eram casados e que se sentiam sozinhos. É a barra clássica, você sabe. John, por sua vez, foi sincero. Ele disse a ela que seu casamento estava falhando devido às suas constantes infidelidades. No entanto, isso não impediu Michelle de amá-lo de forma alguma. Suas metas amorosas, pois ela se considerava uma mulher que sempre cedia às tentações carnais. Neste relacionamento, John via a emoção que Marty já não podia mais lhe proporcionar. No tempo em que Michelle estava envolvida quase em tempo integral com John, seu marido não suspeitava de nada. Ele até se sentia aliviado que as constantes brigas haviam cessado. Agora ele via uma saída para que o relacionamento que por tanto tempo sofreu com as discussões tivesse um final feliz. Então, depois de perder quase todo o interesse em seu casamento, Marty, e após vários meses de conversa com John, decidiram se encontrar pessoalmente e dar o segundo passo. Aparentemente, Michelle tinha algum tipo de fixação ou fantasia com militares ou figuras autoritárias, pois pela segunda vez, ela teve um amor à primeira vista em seu primeiro encontro. Evidentemente não há como justificar uma infidelidade, mas o que aconteceu é que essa pequena aventura deu a eles uma nova maneira de ver as coisas. Deu às suas vidas um toque de pimenta da rotina opressiva e chata que ambos sentiam, para não falar de um pouco de flerte. Então, não demorou muito para passarem mais tempo juntos, escondidos e sem que ninguém suspeitasse. Eles frequentavam todos os tipos de lugares, desde discotecas, bares e até clubes de swingers. Com isso, Michelle finalmente encontrou as aventuras e o estilo de vida divertido que ela desejava há anos. Até que numa ocasião, Marty chegou em casa de surpresa e sentiu que sua esposa estava agindo de maneira muito estranha. Então acabou convencendo-a de que precisava ir à terapia numa última tentativa de salvar seu casamento. Michelle estranhamente aceitou a proposta. E nos diversos encontros com o terapeuta, cada um trazia à tona as inquietações e pensamentos sobre o relacionamento. Por parte de Marty, as reclamações eram direcionadas ao fato de que ele queria ter filhos, e que preferia uma mulher mais caseira que não saísse tanto e que estivesse disposta a formar uma família. Por outro lado, Michelle, por sua vez, reclamou que seu marido era um obsessivo-compulsivo com a ideia de ter uma família e que agora se sentia livre, por isso não planejava mudar seu estilo de vida e ficar em casa. Afinal, seu marido também nunca estava com ela em casa. Então, imediatamente o terapeuta percebeu que o casal tinha pontos de vista muito diferentes e que o mais provável e, ao mesmo tempo, o mais saudável era que este casamento não tivesse um arranjo, pois seus projetos de vida eram totalmente opostos, e além disso, enfatizou que Michelle parecia não fazer nenhum esforço para tentar salvar o casamento. No verão do ano 2000 já era bastante evidente para todos que o casal já não era um casal saudável. Michelle decidiu deixar Marty e se mudou para a casa de John. Eles tiraram umas férias para se livrar dos problemas matrimoniais e foram para as Antilhas Holandesas, enquanto em suas cabeças fantasiavam em viver em uma ilha no Caribe. Durante esse tempo, Michelle se candidatou para trabalhar em uma universidade de medicina. O sonho dela, no entanto, durou muito pouco, pois apenas algumas semanas depois a realidade caiu sobre ela. Ela percebeu que o relacionamento com John não era melhor do que o que ela tinha.
Então ela voltou a se sentir entediada e sobrecarregada. Então, depois de muita hesitação, decidiu voltar para os Estados Unidos e se reencontrar com Marty, com quem ainda estava legalmente casada, pois nenhum dos dois assinou um ato de divórcio naquela época. O problema aqui foi que, embora ela tenha retomado o relacionamento com o marido, ela não cortou o contato com John, mantendo relações com ambos os homens. Em poucas palavras, nem mesmo ela sabia o que realmente queria na vida dela. Mas o bom, se é que se pode dizer, é que ela foi decente o suficiente para não trazer crianças ao mundo. Que já em julho daquele mesmo ano, e embora estivessem em processo de divórcio, agora sim voltaram para a terapia. Durante todo esse tempo, o casal, apesar de estar reconciliado, vivia em casas diferentes. Mas depois de algumas sessões de terapia, voltaram a viver juntos. Com isso, as mentiras seguiam incessantemente. E tudo parecia ser um círculo vicioso, um círculo sem fim. Ele brigava com John, brigava com Marty e se reconciliava com ambos ao mesmo tempo. Então, no dia 9 de dezembro, Michelle comemorou seu aniversário com John, depois de mentir para o marido que iria comemorar com amigos do ensino médio. Por outro lado, o arrepiante é que enquanto todos acreditavam que as coisas continuariam as mesmas com o casal, na verdade, ela havia engendrado um plano desalmado, um plano macabro para tentar dar um novo sentido e diversão à sua vida. Então, 8 dias após o aniversário de Michelle, o casal, Martin e Mitchell, compareceu a um jantar de Natal de um médico que era um amigo em comum. Naquela noite, todos brindaram por um bom próximo ano novo e com a esperança de que todos os seus sonhos se realizassem. No entanto, o único desejo que se realizaria naquela noite era o de John e Michelle. Já quando a noite estava acabando e eles estavam se retirando, por volta das 9:30 da noite, Michelle disse a Marty que precisava ir ao banheiro, que não demoraria. Ela, por sua vez, aproveitou o momento para fazer uma ligação para seu amante, que era o sinal para executar o plano que ambos haviam tramado. Então, uma vez que o casal estava a caminho de casa, ela disse que precisava pegar alguns livros na biblioteca para escrever alguns relatórios nos quais estava trabalhando. Michelle disse que não demoraria nada e que ele esperasse no carro, enquanto Marty dirigia até a biblioteca, estacionava e esperava Michelle voltar. Então, depois de vários minutos em que ficou desesperado, decidiu sair do carro e caminhar em busca de sua esposa. Naquela noite, um vento frio soprava enquanto as folhas de inverno se arrastavam a cada passo que ele dava. Ao chegar à escada traseira do prédio, sentiu que alguém o estava seguindo. Os arbustos se moviam com o vento, mas havia algo estranho nesta cena. Justo no momento em que decidiu se virar para ver o que estava fazendo barulho, recebeu 2 tiros em cada ombro. Ao cair no chão pelo impacto e pelo medo, mais 2 estrondos preencheram o ar seco daquela noite. Recebeu, além disso, 2 tiros em cada uma das pernas, e sem tempo para poder ver seu agressor, outro trovão amarelo iluminou a cena, abrindo sua cabeça e a 5ª bala alojando-se entre os. Michelle diz que no momento em que ouviu os tiros, saiu correndo do escritório gritando, e que, ao ver seu marido, foi imediatamente pedir ajuda em uma loja a 1 quilômetro de distância. Lá, algumas funcionárias a ajudaram a chamar a polícia. E uma vez que foi interrogada sobre esses fatos, simplesmente sua história não fazia sentido algum. Questionaram-na sobre por que não usou o telefone do escritório para ligar para o 911, ao que ela respondeu que quando saiu às pressas ao ouvir seu marido gritando, esqueceu as chaves dentro e não conseguiu mais entrar. A perícia das autoridades experientes rapidamente determinou que tudo parecia algo estranho, algo planejado. Porque, para começar, a cena do crime não era um roubo, pois a vítima não estava sem nenhum de seus pertences. E a segunda evidência foi que os paramédicos comentaram com os policiais que o pulso da Michelle estava bastante ruim e que era muito normal para uma situação de tal magnitude. E as outras 2 provas conclusivas foram que, por um lado, os vizinhos deram a descrição de um homem que costumava acompanhar a Michelle em algumas ocasiões. E com isso, não demoraram para saber que era o amante. Mas a cereja do bolo seria que apenas alguns meses atrás,
Marty havia contratado um seguro de vida de mais de 500 mil dólares. E, ó surpresa, a beneficiária, pois sim, era sua esposa. As provas com isso estavam por todos os lados, então não demorou muito para que pudessem especular um possível motivo dos acontecimentos. Ao interrogar a esposa do militar John Diamond, ela confessou que naquela noite ele recebeu uma ligação por volta das 9 da noite e que, ao terminá-la, disse que tinha que ir ao quartel militar por uma ordem de um sargento. Ao sair de sua casa, ele trocou de roupa e saiu com um casaco de inverno. Mas a prova definitiva deste crime chegou quando souberam que John havia pedido emprestada uma arma 9mm Smith e Wesson a um de seus amigos. Isso um dia antes do crime. E as balas coincidiam com os cartuchos recuperados na cena. Então, um ano depois, em março de 2001, John Diamond seria preso por homicídio em primeiro grau. A desaprovação do exército em relação às autoridades resultou em um processo legal contra Michelle, pois as provas eram contundentes. Mas até então, a mulher já havia fugido e não demorou a elaborar outro plano para essa situação. E é aqui que está a diferença. Neste caso, ela se submeteu a várias cirurgias para poder evadir o peso da lei. Pense no Senhor dos Céus para que você me entenda. Ela até falsificou vários de seus documentos, alterando datas de nascimento e nomes. Quando parecia que seu plano havia dado frutos e sua captura não seria possível, as autoridades pediram a ajuda de um grupo especializado em capturar fugitivos da lei. E apenas em questão de dias descobriram que Michelle tinha um novo namorado. Então montaram uma vigília na casa do suspeito. E de fato viram uma mulher saindo da residência com características semelhantes às da fugitiva. Então, com isso, ela foi presa e condenada em 2002 pelo crime premeditado, o assassinato premeditado de seu marido. No entanto, o mais curioso é que lhe ofereceram um acordo que por algum motivo ela não quis aceitar. Se ela confessasse em detalhes, só lhe dariam 8 anos de prisão, o que provavelmente foi o seu ego que não a deixou aceitar o acordo. Ela acreditava que o júri a veria como mais uma vítima, e seu veredicto então em sua cabeça seria de inocente. No entanto, finalmente Michelle, com 51 anos de idade, continua cumprindo sua pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Foi assim que essa mulher sombria, manipuladora, fria e sem coração foi capaz de matar por amor, um amor que tinha por outro homem. Se você gostou deste caso, lembre-se de se inscrever neste canal e no meu novo canal secundário chamado Mystery Pepe, onde conto histórias, mas agora em inglês, e no meu Instagram, onde já o revivi, e agora subo histórias de prévias sobre esses vídeos e da minha vida pessoal. E como diz meu amigo Guile, nos vemos no próximo mistério. Obrigado por assistir ao vídeo.